Se você é maquiador iniciante e você sente dificuldade de atrair clientes, ou nem é iniciante, mas gostaria de lotar a sua agenda, de ter um fluxo maior de cliente, fica aí que esse vídeo é para você. Dificuldade de ter clientes é a maior questão que me levantam lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas, nos comentários, no direct. É a maior dificuldade da maior parte dos maquiadores profissionais. Isso é compreensível porque atrair clientes depende de uma série de fatores que você precisa dominar. Primeiro fator fundamental que você precisa dominar para atrair clientes é que você precisa ser boa. Você precisa ser uma boa maquiadora e você precisa ficar boa rápido. Eu sei que quando a gente está iniciando, a gente ainda não é bom. Então, para os maquiadores iniciantes, não precisam se desesperar. O que vocês precisam fazer é buscar bons cursos, buscar desenvolver as habilidades de vocês e, principalmente, acima de tudo, gente, vocês precisam praticar com muita frequência. Há quase 10 anos atrás, quando eu comecei, a concorrência não era tão ferrenha, não tinha tanta qualidade quanto a gente tem hoje. Hoje em dia, com a era dos conteúdos digitais, com as informações sendo difundidas de forma gratuita, de forma mais fácil, né? Se formaram muito mais maquiadores e maquiadores bons. Então, se você está entrando na área hoje e você não consegue acompanhar um ritmo técnico bacana, coerente com a média do mercado, dificilmente você vai conseguir se posicionar bem e ter um bom resultado atraindo clientes. Porque pensa como uma cliente, ela vai sempre comparar o trabalho dos profissionais ali disponíveis. Se ela vê um profissional que já está mais desenvolvido, cobrando ali valores próximos, por que a cliente fecharia com aquela profissional que está com uma qualidade técnica inferior? Então, assim que você decidiu iniciar na maquiagem, corra atrás de ficar boa. E eu sei que existem muitas camadas nesse conselho de ficar boa logo. Às vezes o profissional começou, ela não tem como investir em bons cursos, ela não tem como investir em modelos profissionais para estar sempre treinando, mas quando a gente tem poucos recursos, e esse foi o meu caso, exige mais esforço da gente. Não tem para onde correr. Então, se você quer ser uma profissional boa para conseguir atrair mais clientes, chama suas amigas, chama suas familiares, chama as vizinhas, chama as desconhecidas no Instagram. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para pagar modelos. Eu queria muito pegar modelos para praticar o meu trabalho, para conseguir desenvolver minhas habilidades, para ter portfólio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para ter portfólio para postar e conseguir atrair mais clientes, conseguir de fato me desenvolver como maquiadora profissional. Então, o que eu comecei a fazer foi chamar meninas no Instagram, pelo direct mesmo. Então, eu via meninas ali que gostavam de fazer foto, que gostavam de se maquiar, né? Não precisava ser modelo não, profissional, não precisava ser digital influencer, não me importava com o número de seguidores delas. A única coisa que eu queria é que fosse uma menina com disponibilidade. E o que eu fazia? Eu morava num lugar que, sinceramente, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, mas na época eu tinha vergonha, eu não conseguia me sentir à vontade de levar desconhecidas para lá, só amigas muito íntimas iam na minha casa. Então, o que eu fazia? Eu maquiava essas amigas que iam na minha casa também lá, mas como nem sempre elas estavam disponíveis para mim, eu comecei a chamar essas meninas desconhecidas e ao invés de levá-las para minha casa, eu ia até a casa delas. Então, foi assim que eu comecei a praticar com muito mais frequência e sem sombra de dúvidas, foi isso que me fez dar um salto do início, do zero, até o lugar que eu estou hoje, com meu estúdio, com meu nome bem estabelecido e com uma agenda com um fluxo bacana de clientes e também de alunas. Porque ao longo do tempo, fazer essas práticas de forma constante foi o que me deu a capacidade de desenvolver a minha técnica, o meu conhecimento, a minha bagagem, a minha experiência e, além de tudo, me dava material para compor o meu primeiro portfólio. E foi esse portfólio que me trouxe as primeiras clientes. Devido às práticas, eu também já estava mais segura de mim e eu conseguia atender essa demanda de clientes que via com segurança, com qualidade, e é assim que a coisa vai funcionando. Então, o primeiro conselho que eu te dou é:
fique boa e fique boa rápido. Pratique como se não houvesse o amanhã. Se você quer ser maquiadora, provavelmente é porque você gosta de maquiar. Explore essa paixão que você tem pela maquiagem e maquie. Maquie o máximo que você puder, o máximo de tons de pele que você puder, porque só assim você vai se tornar boa. O segundo conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: você precisa focar. Ele parece óbvio, mas é muito importante e a maioria das pessoas peca nisso. Você precisa focar em divulgar bem o seu trabalho. E essa parte, ela não é tão difícil quanto parece. Se você fizer direitinho a primeira lição que eu te dei, se você seguir o primeiro conselho que eu te dei, esse segundo conselho você vai tirar de letra. Porque o primeiro conselho, veja bem, pratique, se torne boa. O segundo conselho está atrelado ao primeiro. Conforme você vai praticando, você vai construindo o seu portfólio, você vai ter material para você postar. E quando eu falo divulgue bem o seu trabalho, eu estou me referindo especificamente a foque em redes sociais. Por que focar em redes sociais? Quer dizer que o boca a boca não funciona mais? Não, boca a boca ele funciona, um trabalho de qualidade, ele vai te dar feedbacks, ele vai te dar indicações muito fortes e relevantes que vão fazer diferença também, mas a internet, as redes sociais vão te ajudar a potencializar o efeito do boca a boca. Então, se na indicação boca a boca você alcançaria ali 10, 15, 20 pessoas, com a rede social esse número cresce de forma exponencial. Então, essas modelos, essas amigas, essas familiares, todas essas pessoas que você vai praticar, porque eu sei que você vai praticar depois desse vídeo, todas essas pessoas em quem você vai praticar se tornam aquele resultado, aquela foto, sabe? Aquele passo a passo da maquiagem. Então você pode gravar enquanto você faz a maquiagem, você vai tirar fotos, você vai fazer videozinho de antes e depois, você pode fazer challenges simples conforme você possa, você pode postar bumerangues, stories, enfim. Existe uma série de coisas que você pode fazer. Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo que eu trago um vídeo específico sobre tipos de conteúdo que um maquiador pode fazer, principalmente maquiadores iniciantes, para chamar a atenção de clientes em redes sociais. Deixa aqui embaixo que eu trago esse conteúdo para vocês. Mas toda a parte do primeiro conselho de você praticar para se tornar boa, você pode utilizar como ferramenta, como material para você divulgar o seu trabalho. E é você estar realmente com todas as ferramentas na mão, porque de um lado você está praticando, está desenvolvendo suas habilidades e ao mesmo tempo já está com o material para divulgar bem o seu trabalho. Você precisa entender desde agora que postar nas redes sociais é tão parte do seu trabalho como, por exemplo, lavar pincéis, né? Então, lavar pincéis, tem muito maquiador que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de lavar pincel. Eu já tenho uma assistente que faz espaço para mim, mas quando eu preciso lavar, eu não gosto, gente. É chato, é um trabalho mecânico. Então, falar em rede social faz tão parte do seu trabalho quanto lavar pincel. É a porta de entrada para suas clientes no seu negócio. Você precisa compreender isso o quanto antes e começar o quanto antes. Daqui 5 anos, se você não tiver feito nada, o tempo vai ter passado do mesmo jeito e você vai estar no mesmo lugar. Só para você compreender porque é tão importante estar nas redes sociais, além de potencializar o boca a boca, pense como uma cliente. Se você, como cliente, né, precisa de uma maquiagem, você vai se formar, ou você vai na formatura da sua filha, ou você vai se casar, vai no casamento de uma amiga muito importante para você, é um dia especial, que você quer uma maquiagem especial, profissional, você se importa com o profissional com o qual você vai fechar. E aí você quer analisar o trabalho dessa profissional, você quer que seja um trabalho coerente com aquilo que você espera. Então você tem que ter material para analisar, né? Se a profissional não tem fotos, não tem um portfólio, não tem um vídeo que você consegue analisar, dificilmente essa cliente vai fechar, porque ela não vai ter confiança no seu trabalho. É isso que a rede social traz também. O trabalho de divulgação em rede social gera credibilidade para o seu negócio, gera credibilidade para o seu potencial técnico. Então, quem vê o seu trabalho, se você fizer o seu trabalho direito em rede social, a cliente ela vai ver, ela vai ter uma sensação
de que já pode confiar em você somente por aquele trabalho que ela está vendo. Se vocês visitarem o meu Instagram, vocês vão ver que o meu portfólio ele transmite muita confiança, muita credibilidade para as minhas alunas, porque é isso que eu busco no dia a dia. Então eu mostro muito os bastidores dos meus cursos, eu mostro muitos antes e depois das minhas modelos, eu mostro muito vídeos das minhas modelos dando para ver os detalhes ali dos olhos, os detalhes da pele, a pele glow, uma pele mais magra, uma pele super resistente. Então eu mostro quais são os pontos fortes do meu trabalho e é um trabalho que eu faço todo santo dia. Então eu tenho que estar aqui, eu tenho que gravar para vocês, eu tenho que cumprir os horários com as minhas alunas e eu tenho também que, durante esse processo, registrá-lo e compartilhá-lo em redes sociais, porque eu entendi logo lá atrás, há quase 10 anos atrás, que isso seria tão importante quanto, se não mais, estar aqui presente no presencial. Então eu já sei que eu preciso fazer isso, porque é isso que mantém a porta aberta para que novas alunas e também novas clientes entrem no meu negócio. E o terceiro conselho que eu quero te dar de coração é o seguinte: seja muito humilde e busque parcerias. Sem medo de receber não, porque eu já adianto, você vai receber não. E é como eu sempre falo, né? O não a gente já tem, a gente vai atrás do sim e talvez de algumas palavrinhas, né? Não tem problema nenhum receber não e não tem problema nenhum correr atrás de parceria. Isso é muito comum no meio da maquiagem, no meio da produção de eventos, os fornecedores se unirem para conseguir se mostrar para os seguidores dos outros, né? Oferecer o serviço do outro. Olha só como os conselhos que eu te dei aqui, eles se entrelaçam. Se em primeiro lugar você tiver um trabalho bom, promissor, com um bom potencial, em segundo lugar você consegue mostrar esse potencial, mostrar suas habilidades técnicas, divulgando bem em redes sociais, construindo um portfólio forte, você também consegue reunir forças maiores para você ter mais chances de sucesso ao buscar parcerias. Então, quanto mais você pratica, melhor você se torna, mais portfólio você tem, um melhor portfólio você tem e você consegue ter mais força para conseguir respostas positivas na busca por parcerias. E por que parceria é tão importante? Porque você consegue atingir o público do outro. Então, você pode ter parceria com fotógrafos, você pode ter parceria com lojas de vestido de noiva ou lojas de vestido de aluguel de madrinhas, de formandas. Você pode ter parcerias com costureira, designers que venham a te indicar. Quando eu comecei, eu tinha uma parceria com uma fotógrafa, por exemplo, que eu oferecia para ela um desconto para as formandas dela que quisessem fazer a maquiagem comigo. Então, ela conseguia oferecer a maquiagem por um valor menor que de mercado, mas valia a pena para mim naquela época porque ela trazia um volume maior de clientes. Então, era uma coisa que numa quarta-feira eu conseguia maquiar 10 meninas, sabe? Aí eu conseguia, naquela época, lucrar R$1.000 numa quarta-feira. Para mim, isso era muito dinheiro. A gente está falando de uma época que um salário mínimo era R$700. Então, era mais que um salário mínimo em apenas um dia, de uma demanda que eu não precisei fazer esforço direto para conseguir, já que foi outra pessoa que conseguiu para mim e eu consegui, apenas oferecendo um desconto, eu consegui essa demanda. Antes mesmo de ter parceria com essa fotógrafa, eu tinha parceria com equipes de casamentos. Então, eu conseguia trabalhar em equipes onde existia uma maquiadora profissional, uma maquiadora principal que ia fazer a noiva, que ia maquiar a noiva, fazer o penteado da noiva, e ela montava equipes para fazer as madrinhas, as acompanhantes, as convidadas. E eu comecei trabalhando assim numa equipe dessas e eu pensei, ora, por que eu não busco outras equipes? Por que eu não busco outras profissionais que possam também me dar essa chance, né, essa oportunidade de mostrar o meu trabalho? Então, fui lá, mantendo o meu trabalho, de construir o meu portfólio, busquei inúmeras parcerias, falei com acho que todas as maquiadoras da minha cidade. De todas as maquiadoras, acreditem ou não, somente 3 me disseram sim. Mas foi o suficiente para fazer vários trabalhos. E desses trabalhos eu conseguia, inclusive, retirar meu lucro e reinvestir na maquiagem. E consegui investir nos meus equipamentos de iluminação. Depois entrei no meu primeiro estúdio e foi assim que a coisa foi funcionando. As parcerias, elas são sim fundamentais
para você acelerar o seu crescimento e ter a sua agenda lotada. Tem também as parcerias que vocês podem fazer com digitais influencers. Se você tem a facilidade de trabalhar com esse público, também é uma boa possibilidade, porque elas vão sempre te dar mais visibilidade. Então, trabalhe bem o seu portfólio, trabalhe o desenvolvimento da sua técnica, busque parcerias, que assim, eu tenho certeza absoluta, não tem como vocês não conseguirem se posicionar no mercado da maquiagem e ter um fluxo de agenda muito maior. E se você quer adquirir mais conhecimento especializado em maquiagem, eu te convido a conhecer os meus cursos. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa entrar no site e conhecê-los. Tem curso de especialização em camuflagens de mancha de pele, tem curso de colorimetria para maquiadores, curso de especialização em noivas e curso de aprimoramento em técnicas de maquiagem para atendimentos. Então, tudo que você precisa saber para maquiar uma madrinha, uma formanda, uma noiva, uma mãe de noiva, você vai encontrar no workshop de atendimento. Siga o meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar sabendo de todos os vídeos que eu lançar. E eu te espero na próxima aula.